Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos visitantes. Boa noite. O primeiro secretário já revisou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 28ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Verde. Convido todos a fazer a oração regimental dessa casa. Senhor, abençoai esta casa e fazei os instrumentos de vossa paz. Nós pedimos. Pai. Amém. Ata da 27ª reunião ordinária. Boa noite, presidente. Boa noite aos nossos colegas, a todos os presentes. Ata da 27ª reunião ordinária da 4ª sessão legislatura da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizada no dia 26 de agosto de 2024. Às 19 horas do mesmo dia, reuniram-se em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Maria Aparecida, os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem. O primeiro secretário, o vereador Jackson, realizou a chamada e verificou estarem presentes todos os vereadores. O presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Iniciando esse pequeno expediente, foi lida a ata da última reunião, a 26ª reunião ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada e assinada por todos os vereadores. Não houve inscritos na tribuna livre. No grande expediente, foi apresentado as seguintes proposições. Projeto de lei ordinário legislativo número 13 de 2024, que dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouros, vias, praças, lotes e áreas públicas através da modalidade denominada food truck e das outras providências. Na ordem do dia, foram colocadas em discussão e posteriormente em deliberação as seguintes proposições. Em segunda votação, o projeto de lei ordinário número 46 de 2024, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1554, de 18 de junho de 2021 e da outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade entre os votantes. Em votação única, em regime de urgência, o projeto de lei ordinária número 67 de 2024, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1709, de 12 de setembro de 2023 e da outras providências, qual foi aprovado por unanimidade entre os votantes. Em votação única, em regime de urgência, o projeto de lei ordinária número 68 de 2024, que dispõe sobre a concessão, a aplicação e a prestação de contas de recursos do suprimento de fundos do Poder Executivo do município de Santana da Vargem e da outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade entre os votantes. E em votação única, em regime de urgência, o projeto de lei ordinária número 69 de 2024, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestação em folha de pagamento para os conselheiros tutelares do município de Santana da Vargem e da outras providências, qual foi aprovado por unanimidade entre os votantes. Em prosseguimento da reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. O vereador Walter Silva destacou a necessidade urgente de uma solução definitiva para a questão do lixo no município, criticando a demora na tomada de decisões por parte da administração. Ele sugeriu que fosse enviado um projeto de lei à Câmara para a destinação adequada do lixo, ressaltando que é responsabilidade dos vereadores e do prefeito resolver essa questão, que já se arrasta há muito tempo. O vereador Jackson, em apoio às palavras do colega, informou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura já havia convidado os catadores de recicláveis para formar uma associação, mas a adesão foi baixa. Ele mencionou que um novo convite foi feito recentemente e a que a Prefeitura está disposta a colaborar, cedendo o espaço para essa associação, mas que os catadores também precisam se engajar na proposta. O vereador Carlos César reforçou as críticas à situação do lixo, mencionando que já houve cobranças por parte da Câmara, mas que ainda falta ação efetiva por parte do prefeito. Ele afirmou que o prefeito deve demonstrar maior responsabilidade, especialmente nos últimos meses de seu mandato, que é necessário melhorar as entradas da cidade, que atualmente se encontram em condições inaceitáveis. Nada mais havendo a tratar, o presidente desejou uma boa noite a todos,
Roubou as bênçãos de Deus, despediu, encerrou a sessão e ordenou que se lavrasse a presente ata elaborada pelo primeiro secretário vereador Jackson nos termos do inciso 5º do artigo 35 do regimento interno dessa Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Atos sem discussão. Aprovado. Escreveu-se na tribuna livre a senhora Lúcia, o senhor Tadeu Mendonça e a senhora Camila, do Instituto Mineiro de Desenvolvimento Sociocognitivo, assuntos: prestação do plano de trabalho para Santana da Vargem. Vocês estão com a palavra. Se quiser falar no microfone aqui na frente. Então faz aqui, ó, por gentileza. Pode te falar aí. Boa noite a todos. Eu queria, primeiras palavras, dizer da minha emoção de estar aqui no Legislativo da minha cidade. Então, eu fiquei muito satisfeito de poder ter essa oportunidade e me encontrar aqui com Maria Aparecida Lia, dos nossos tempos de infância, do Valtinho, e fiquei conhecendo hoje o Ronald, essa juventude expressiva que está liderando e se preparando para os destinos da nossa cidade. Ezequiel, o Victor Eloy, que eu conhecia já de nome, de grande companheirismo do pai, que eu respeito, estimo e valorizo muito. Quero que você leve a ele o nosso abraço. Pode deixar. O Jackson, estou conhecendo hoje, a Lia, que já fiz a referência, o Valtinho, meu companheiro de infância aqui, apesar de que eu pintei os cabelos de branco, ele ainda não. A Silmara, essa juventude que eu ainda não conhecia, o Luiz Felipe, que eu tive o prazer de receber lá em Belo Horizonte. Nós demos alguns passos no sentido de buscar oportunidade para geração de emprego, e o Carlos César, que nós já conhecemos de algum tempo. Mas vocês imaginam como que é bom você voltar na sua cidade. Eu nunca me desprendi daqui, tenho parentes, quero voltar a casa para trazer um projeto de lei. Eu já falei com a presidente sobre a história dos nossos antepassados aqui, do meu avô Gino José Lázaro Scaglione, no começo de história importante dos imigrantes em toda a região. A pesquisa já está praticamente pronta. Eu quero pedir, já de antemão, uma oportunidade de nós voltarmos com essa história, porque ela identifica um pouco da história de Santana, como que esse desenvolvimento se deu e o sofrimento também dessa gente que veio para cá desbravar ainda os sertões. Nós estamos aqui hoje por uma causa que eu vou passar a Lúcia a palavra, mas que diz muito, acho que é o coração de todos os pais. Por quê? Porque o desenvolvimento sociocognitivo das crianças e mesmo dos adultos é ainda uma página que está bem escrita na nossa legislação especial de apoio a crianças especiais, mas que ainda não está sendo devidamente colocada em prática. São aquelas pessoas que têm
todas as condições de se desenvolver e se integrar à escola, mas para isso é preciso que tenha uma estrutura. Então é isso que nós viemos fazer aqui, essa estrutura, o esforço dessa jovem, Lúcia, da Camila, que tiveram uma coragem fenomenal ao tomar a iniciativa de lançar começaram com uma empresa, uma sociedade por cotas, e me convidaram para o lançamento. O que será isso, meu Deus? Que assunto, percebi que é um assunto sério, profundo. Que coragem dessas meninas de entrar numa seara dessa que pouca gente ainda domina. Elas começaram e, claro, que foram surpreendidas com o número de pessoas que dependem desse apoio municipal, desse apoio estadual, federal, que depende do entendimento para que é que isso está sendo escrito e foi contemplado na Constituição e ainda está no papel. Elas ficaram surpresas com a demanda que chega a 10% da população infanto-juvenil. Então, quase toda a família tem alguma pessoa com dificuldade de aprendizado e ela vai colocar aqui para os senhores. E é por essa causa que nós estamos aqui, que é uma causa pelos direitos humanos, uma causa pelos direitos da criança, uma causa por aqueles pais que eu vejo chegar na escola com uma criança e eles não sabem o que fazer. É uma situação que gera uma consternação para qualquer um de nós e que deixa, às vezes, o cidadão fora do mercado de trabalho, deixa o cidadão fora de uma possibilidade de se desenvolver como pessoa, porque ele não teve acompanhamento adequado, acompanhamento técnico, acompanhamento psicológico, didático. Então, eu vou passar aqui a Lúcia, ela montou as transparências e eu acredito que, preliminarmente, é isso. Quero agradecer e dizer que a emoção comoveu e talvez eu não tenha conseguido a concentração necessária para uma causa tão importante. Obrigado. Boa noite a todos. O Tadeu muito bem colocou aqui, né? Nós estamos aqui para apresentar o Instituto Mineiro de Desenvolvimento Sociocognitivo. Como o Tadeu bem disse, nós começamos como uma empresa privada, né? E com a demanda, nós percebemos que ela não poderia continuar como uma empresa privada, mas ela precisava atender as classes com menos recursos, vamos dizer assim. E com isto, nós procuramos o Tadeu, que eu já sou amiga do Tadeu quase que de infância, né? E eu conheço a experiência que o Tadeu tem com o associativismo, e falamos com ele que nós precisávamos passar, né, mudar tudo isso para uma associação. E foi onde nós resolvemos criar um Instituto Mineiro de Desenvolvimento Sociocognitivo. Por que instituto? O instituto porque nós podemos fazer pesquisas, nós podemos trabalhar muito mais, né, do que se ele fosse como uma associação, né? O SEDES, ele é uma franquia, né, que nasceu em Goiânia e ele trabalha com uma metodologia psicossócio-neurolinguística, né? E o que é isto, né? Ele é baseado em duas vertentes, com Piaget e George Visca, né? São os dois grandes estudiosos, né, da psicopedagogia e da psicologia. Então juntaram-se essas duas vertentes, né, para se criar uma metodologia SEDES. Quando a minha irmã, eu até abro um parênteses para justificar a ausência dela, ela estava em atendimento, não teve como vir justamente por causa disso, né?
Quando ela foi a Goiânia conhecer esse projeto, né, que ela estava estudando justamente porque ela estava com uma sala com 5 pessoas com laudo, né? E quando a gente fala crianças com laudo, são crianças com TDAH, crianças com autismo, crianças com dislexia, né? Todos laudados. E ela falou, gente, eu preciso de uma base para encarar essa sala e ter um bom resultado. Foi aí que ela começou a estudar e foi até Goiânia conhecer esse projeto. E ela resolveu trazer o projeto para cá, me convidou para essa parceria, né? Eu peguei, saí da Copasa, trabalhava na Copasa, saí da Copasa para abraçar esse projeto junto com ela. E quando a gente fala desse psicossócio neurolinguística, ele trabalha os 3 pontos, que é o psico, que trata a mente, que é o sócio, que trata a convivência social, né? E o neurolinguística, que trata o entendimento, a aprendizagem. Então, por isso a gente trata a criança como um todo. Porque normalmente a criança, quando ela traz alguma deficiência não aparente, né? Normalmente as pessoas não reconhecem aquilo e a criança acaba sofrendo até mesmo bullying dentro de uma escola, né? Por isso nós temos que trabalhar muito o social. Às vezes uma criança que ela chega, ela tem um transtorno, mas e a família? Como está a família daquela criança? Esse aí tem alguma coisa a ver? Então o atendimento ele não fica só naquela situação da criança, ele vai além, porque muitas vezes nós temos que tratar o pai, né, que é um alcoólatra, muitas vezes você tem que trabalhar a mãe, que é uma usuária de droga, muitas vezes o pai com aquilo tudo gerou uma situação com a mãe que ela perdeu-se ali no controle da família, né? Então a gente tem que, o atendimento vai além, né? E quando a gente fala nessa situação do transtorno e da precisão diagnóstica, hoje a criança está mais agitada um pouquinho, todo mundo fala que ela tem TDAH, não é? Ah, esse aqui tem TDAH. E é uma coisa que Camila, né, preocupa muito, ela que assume mais essa parte técnica do SEDES, né, e do IMIDES ao mesmo tempo, ela preocupa muito com a precisão diagnóstica. Então, toda criança, quando ela chega, ela vai ao consultório, nós trabalhamos lá com o Dr. Lucas Gabriel, que é um neuropediatra, né, de Verdinha, ele atende com a gente ali. Ela passa pelo Dr. Lucas, o Dr. Lucas também tem uma cautela muito grande na questão do diagnóstico, aí vai para uma avaliação psicopedagógica, às vezes é necessário uma avaliação neuropsicológica, né? Depois eles se reúnem para realmente ter um diagnóstico com precisão. E após isto é que é realizado as intervenções. E é onde nós nos preocupamos naquele momento, porque normalmente a criança, ela tem um TDAH, vamos basear-se nisso. Ela precisa de um acompanhamento com o psicopedagogo, ela precisa de um acompanhamento com o psicólogo, né? Às vezes ela precisa de uma complementação, que é alguma coisa que ela tem, volta mais o foco dela para uma música, então vamos fazer uma musicoterapia, né? E o atendimento, aquele apanhado, é que a gente vai chegar a um resultado favorável para aquela criança, tá? E a gente sabe, existem uns estudos com a Fundação, com a Fiocruz, que as consequências do baixo rendimento escolar, muitas vezes, ela ocasiona o envolvimento do adolescente com drogas e com bebidas, né? Os incidentes criminais, os conflitos familiares, de relacionamento. Então, por isso que a gente vê que isto é muito além de uma clínica de atendimento, porque isso é um caso realmente social, né? De saúde pública, porque se você trata hoje uma criança, no futuro você vai ter menos situações de drogas na cidade, você vai ter menos situações de envolvimento com crime na cidade, né? E como o Tadeu falou, né, essa aqui está muito nos papéis. Hoje existe a lei 254, né, que ela relata, né, que é necessário que o poder público tenha uma equipe multidisciplinar, né, para acompanhar essas crianças. E nós estamos aqui realmente para oferecer isso aí para vocês, né? Aqui eu coloquei na minha apresentação a lei. Nós temos alguns depoimentos que das pessoas que colocaram no nosso Instagram,
né? Que tem uma mãe, até eu coloquei do jeitinho que ela fala quando a gente posta. Ela fala assim: ser mãe de TDAH é difícil. Temos que suportar a ignorância de outras pessoas porque não entende os nossos filhos. Nós mães sofremos também psicologicamente. Tem dias que são mais difíceis. Tento viver um dia de cada vez. Então é uma mãe realmente clamando por socorro, né? Porque se a criança não é tratada, a criança sofre bullying, a mãe sofre as consequências daquele bullying, né? A mãe sofre as consequências da criança que não aprende, que não é só a questão do TDAH. Nós temos dislexia, nós temos descalculia, nós temos disgrafia, desortografia, né? Nós temos aí a síndrome de Down, nós temos o autismo, né? Outra mãe fala assim: meu filho é dislexo. Me parte o coração quando ele fala que queria ser inteligente como os irmãos dele. Então, são os depoimentos dos pais e mães que estão por aí, estão pedindo socorro nas nossas redes sociais, né? Aqui de Santana nós temos muita gente. No início, quando nós abrimos, é onde foi a situação que já começou a comover-nos um pouco, chegou várias mães nos procurando. E quando elas viram, aí teve uma que até chegou e falou: nossa, eu pensei que não pagava, né? E aí veio, ela já correu atrás. Nós já estivemos na Secretaria de Educação, apresentando também para a Renata, onde nós somos muito bem acolhidos por eles, né? E qual que é a proposta? A proposta é prover o atendimento especializado às pessoas portadoras de deficiências não aparentes, como TEA, TDAH, dislexia, descalculia, desortografia, dislalia, TOD, síndrome de Down e outras de mesma natureza, através da aplicação da metodologia psicossócio-neurolinguística no município de Santana da Vargem, visando promover o desenvolvimento integral e a inclusão social desses indivíduos. Na especialidade, nós oferecemos, né, o neurologista, né, que é o neuropediatra, psicopedagogia, psicologia, neuropsicologia, arte-terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, musicoterapia, educador físico, nutricionista, especialista em intervenção ABA e intervenção psicopedagógica para dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, né, e essas outras dias que nós temos por aí, né? Os transtornos de aprendizagem, como o Tadeu já disse, é provado pela Fundação Fiocruz, né, que são 10% da população em idade escolar tem algum distúrbio ou deficiência, dificuldade de aprendizagem, né? Aí, se a gente for tirar com base aqui em Santana, nós temos aqui uma população de 6.691 habitantes, isso é do censo de 2022, né? E em 2023 tínhamos 952 crianças e adolescentes matriculados na rede pública aqui de ensino. Com isto, a gente calcula-se que nós temos pelo menos 90 crianças, né, ou adolescentes que necessitam deste atendimento aqui no município, tá? Quando nós procuramos a Secretaria de Educação, a Renata levantou-se para a gente que tinha lá, ela tinha urgência em 25 atendimentos, tá? Foi o que ela falou para a gente, que ela tinha uma demanda e pelo menos as urgências do município seriam 25 atendimentos, né? As nossas metas: implementar um programa de atendimento especializado para até 25 crianças e adolescentes diagnosticados com TEA, TDAH e outras deficiências não aparentes, implementar um programa de treinamento para professores e supervisores de estratégias pedagógicas para trabalhar com distúrbios e dificuldades de aprendizagem, é o que é muito importante, porque muitas vezes os próprios professores eles têm dificuldade para lidar, como aconteceu com a minha irmã, falo isso que eu tenho uma professora também dentro de casa, né? A dificuldade de lidar com aquele aluno, que ela às vezes não tem um conhecimento, e muitas vezes ela não tem a sensibilidade de perceber que aquela criança possa ter alguns distúrbios. Então esse treinamento que nós trazemos, ele tem toda
essa informação para os professores, para orientá-los realmente como que eles vão avaliar a criança, né? Se ela tem um TOD, como que lida com uma criança que tem TOD, né? Como que lida com uma criança que tem a dislexia, a descalculia, como perceber isso e encaminhar essa criança para um atendimento, para verificar realmente se ela tem algum distúrbio ou alguma dificuldade. Outra situação, melhorar em 40% os indicadores de desenvolvimento cognitivo e social dos participantes do programa. Isso aí a gente traz porque nós já percebemos isso nos atendimentos que nós fazemos. Né? Crianças que começaram ali com a gente no início do ano, né? Que não sabia, não conseguia, realmente tinha toda aquela letra, era garatujas, como os professores chamam, né? Eles não escreviam e hoje já escrevem, hoje já leem, né? Só com os acompanhamentos feitos. A gente percebe ali um desenvolvimento mesmo de 30% a 40% nessas crianças, nesse pequeno intervalo que elas foram acompanhadas pelo SEDES. Melhorarem até 50% o índice de satisfação e desenvolvimento da equipe pedagógica e dos pais de alunos atípicos. A equipe pedagógica pela situação do treinamento para o conhecimento, né, que ela pode ter, e também dos pais pela satisfação de ver que os filhos, né, estão se recuperando, estão conseguindo acompanhar a turma, que eles estão ali dentro da escola, não estão ficando prejudicados no ensino, né? E a nossa proposta é isso, nós temos um plano de trabalho que nós trouxemos aqui também, que está impresso, que eu posso estar passando para vocês. E o que a gente vem fazer aqui? Verificar realmente, né, apresentar para vocês e ver se a Câmara realmente tem esse interesse. A gente pode estar estudando formas de atender local, aqui em Santana da Vargem mesmo, essas crianças, trazendo a nossa equipe para cá, né, conseguindo um dia para estar atendendo, e que vocês queiram nos conhecer também. Nós estamos abertos lá em Três Pontos, vocês conhecerem o espaço, toda a estrutura que a gente, de material, alguma coisa que a gente tem, a gente pode estar trazendo também para Santana, dependendo da situação, a gente vai estudando, né, Tadeu? Exatamente. Uma pergunta, e como que seria isso? É um projeto que você está falando, um projeto de lei, que teria que ser implementado pelo Executivo, o Executivo que teria que mandar para a Câmara? Não, existe aquela situação que a gente sabe, por exemplo, a Câmara tem um interesse, né? Fala, não, isso para nós é interessante. Olha, gente, se vocês forem atender, nós temos a nossa emenda impositiva. Eu vou oferecer para os SEDES para atender tantas crianças aqui, eu vou desenvolver. Com aquilo que a Câmara estiver nos oferecendo, nós temos as condições de estudar e verificar a forma de estar atendendo aqui. Entendeu? Aí verificar um espaço, verificar uma situação, como que nós vamos fazer, tudo isso. Como nós estamos aqui numa cidade que ainda não é nossa, né? Nós não temos a nossa estrutura física aqui ainda, mas nós podemos estudar essa forma para estar trazendo. E existe também as propostas, né? Porque nós até chegamos um pouco tarde, que a gente pensou que ainda não tinha sido votado as emendas para o próximo ano, né? Eu queria só fazer um esclarecimento. Quando elas me procuraram, eu imagino os senhores aqui, a Lúcia deixou o emprego, investiu o recurso que ela recebeu do PDVI numa atividade que, na realidade, todos podem consultar aí a legislação. Na realidade, a obrigação ela é municipal, estadual e federal. Todos aqui, é claro, ainda mais Santana, que tem uma tradição que me deixa muito orgulhoso de educação pública de qualidade. Eu fiquei, sem sair muito do tempo, mas um dos dias que eu fiquei mais feliz na minha vida foi uma vez que eu estava passando pela Avenida Amazonas e vi uma revista Veja, na capa Santana da Vargem. Foi um evento de feira de ciências. Professora Nilma.
Guerreira fez uma feira em Santana da Vargem, trouxe a revista Veja aqui e botou Santana da Vargem a nível nacional e internacional, porque a Veja foi para o mundo inteiro, para a América Latina toda. Eu fiquei impressionado com aquilo, comprei umas 5, levei e isso foi, eu acho que foi um marco que me deixou muito feliz de ser de Santana da Vargem. Eu faço questão de botar lá no Facebook, natural de Santana da Vargem. Eu levo essa bandeira comigo. Essa educação especial, como ela ficou muito clara, que é um direito constitucional assegurado para a criança, para que ela seja incluída na sociedade e não enrolada. Porque ela vai se tornar, no futuro, aquele menino que não aprende, aquele menino que não sossega na sala, tá certo? Aquele sujeito que vai crescer com esse, pô, eu sou burro, eu não aprendo. Na realidade não é. Na realidade é uma doença, é uma deficiência que poderia ter sido tratada, tinha dinheiro para tratar, está assegurado na Constituição, mas nós não tínhamos competência para ir atrás desse dinheiro. Então, quando elas me procuraram, eu falei, não vou fazer. De acordo com o pessoal de Goiânia, nós chegamos à conclusão que poderíamos montar uma ONG. Qual foi a especialidade dessa ONG? Um instituto. Por quê? Porque tem muita pesquisa para ser feita. Ainda é um campo pouco conhecido. Então nós montamos um instituto. Tá certo, Luiz? Vereador Luiz Felipe. Por quê? Porque esse instituto pode crescer e se aprofundar. Ele é uma ONG, ele está regularizado em 2 meses. Nós trabalhamos muito para regularizar toda a documentação. Ele vai poder atender a região e elas têm, ao entorno de 3 pontos, 300 quilômetros em volta para atender. Então, em 300 quilômetros, esse instituto, hoje que nós estamos assim, dando os primeiros passos, lutando por causa de recursos para chegar até o ano que vem, pode no futuro ser um orgulho para Santana, para dizer assim, nós não temos nenhum menino que não foi atendido, não temos nenhuma criança fora do contexto. Para 3 Pontas, nós tivemos na Câmara, mas como eu, que já passei por vários órgãos públicos, tive dificuldade de entender, sabe, o Carlos falou, o que será esse negócio tão profundo? Eu senti que era uma coisa muito grandiosa. Eu parabenizei a USP, que foi da minha equipe na Copasa. Falei, meu Deus do céu, se eu tiver muita coragem. Aí você começa a buscar na legislação e está lá. O recurso, quando você tem uma emenda parlamentar, vamos supor que seja de R$420 por uma criança, ele veio 840, que ainda é bom para o município, que veio o dobro. Tá certo? Quer dizer, não há o encargo do município, porque o recurso existe. Precisa ter a nossa competência de buscar o recurso. Então, o que nós estamos fazendo é tentar montar essa estrutura e, através desse instituto, buscar os recursos, porque eles têm. Se nós não formos buscar para os nossos, os que estão mais por dentro vão buscar para os deles. Nós estivemos agora assistindo uma palestra de 2 professores, um professor de Belém do Pará e outro do Maranhão. Então, se nós estivermos cochilando aqui, os outros vão. E nós não vamos cochilar, porque nós temos uma capacidade de raciocinar medianamente igual a todos. Então, vamos buscar o dinheiro que existe. E nós estamos na casa certa, que é a casa do representante do povo, que é o legislativo. Então, nós somos questão de em todas as câmaras. Fomos super bem recebidos pelo prefeito José Rios, pelo prefeito de 3 Pontas, em todos os executivos que nós estamos indo. Por quê? Porque não tem quem não consiga ter uma sensibilidade mínima para entender um projeto desse. Então, esse instituto vai ser pesado para a Câmara de 3 Pontas, de Santana da Vargem, para o município? Não, porque os recursos existem.
Está lá na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Parabéns para a Renata da Romélia, minha prima, que já entendeu, a secretária de Educação de Três Pontos. As secretárias de Educação estão dando graças a Deus. Por quê? E fala assim, ah, não, mas tem uma sala especial. Tem alguém que é da educação? Aqui não. Não. Ah, não, tem a sala especial para alunos especiais. Tem. Com todas as homenagens aos professores, que são uns guerreiros. O professor do Brasil é um lutador. Eu estive em Portugal com o pessoal da Universidade de Lisboa, do pessoal de Angola, então tive a oportunidade de ver a educação lá dentro, por dentro, como é que funciona lá, como é que funciona aqui, quando que nós ainda temos que caminhar. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar esse ano, apoiando a Lúcia com a irmã dela. O grupo é um espetáculo, só gente cabeça boa, um pessoal que eu nem conhecia, o Dr. Lucas, um pessoal de cabeça aberta, falou assim, olha, nós estamos antenados. De fato, existe um pessoal que o governo diz que está atendido pela educação especial, pelas salas especiais. Por mais esforço que faça um professor, ele não tem uma equipe como elas têm. Agora, uma equipe dessa custa dinheiro. Tá certo? É um negócio assim, bem fácil de entender. Para você ter uma equipe dessa, é uma estrutura. Então, o que é essa equipe, que hoje se chama IMIDS, Instituto? Está fazendo o papel do município, está fazendo o papel do Estado, está fazendo o papel da União, tá certo? Então, esse Instituto, graças a Deus, que nós temos muita esperança dele, ele vai fazer o papel para o município. Ah, se confunde com a PAI? Não. Porque a PAI já presta um enorme serviço. Já pensou, gente, se não tivesse a PAI? E a PAI de Santana é ótima. A PAI de Três Pontos é um exemplo. A PAI de Santana é ótima, excelente. E a PAI já entrou na corrente sanguínea. O Instituto vem fazer aquilo que a PAI não tem condição de fazer. Então, são irmãos chipófagos. Né? Então, isso nós tínhamos que explicar lá em Três Pontos. Você, isso é a PAI dos ricos. Não tem nada a ver. Esse é o Instituto daqueles que não têm dinheiro para pagar. Os pais vão lá, levam a criança. Aí mora na roça. Um dia arruma uma carona, ele leva o menino. Passa 15 dias, não arruma carona. Aí não leva a criança. Às vezes não tem dinheiro. Elas atendem de qualquer jeito. Então chega lá, elas não têm coragem de falar, pai, eu não vou atender. Vocês precisam ver. Eu não tinha essa experiência, não tinha essa vivência. Vocês precisam ver. Acho que você é mãe, não sei se você é mãe. Quem é pai? Olha, chega o casal e fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda a caminhar aqui. O que eu vou fazer com essa criança? Tem criança que não para, né? Bichinho tá. Elétrico. Então, o que é esse instituto? É a prestação de serviço complementar para que os municípios tenham e possam oferecer esse conforto à população, porque as escolas não têm condições, por melhor que seja a escola, de montar uma equipe desse tamanho em cada escola. Então, assim, é bem fácil de explicar. Eu gostei no começo entender, depois eu falei assim, Lúcia do céu, vocês trabalharam um vespeiro aí, e está todo mundo quietinho lá, ó, tem orçamento, não, e o governo faz aqui a propaganda, não, educação especial tem 5%, tem tantos bilhões, tem tantos milhões, cadê? Tá certo, senhor? Então, o que esse instituto vai fazer? Procurar as câmaras. Por que as câmaras? Porque são representantes do povo, só estão com a legislação na mão, a lei orgânica municipal, tem as diretrizes básicas da educação aqui. Os deputados estaduais, nós já tivemos visita do Caixa, do CREI, professor Creiton, do de Boa Esperança. Então, os deputados estão antenados e vão apoiar. Por quê? Porque para eles é uma sorte. Às vezes você quer fazer emenda, mas você não tem instituto, não tem o órgão. E não é basta que tenha um órgão, que tenha o CNPJ, não. Tem que ter o órgão, tem que ser bom, tem que ser sério, tem que ser...
organizado, tem que de fato ter estrutura para cumprir isso que a Lúcia colocou aqui, e convidando os senhores para comparecer lá. Então eu acho que assim, em linhas gerais é isso. Tá? Só abrindo um parênteses, quando o Tadeu fala da sala de recursos, né, o AE, já chama-se sala de recursos, sala de escolar, né, para tentar amenizar alguma, mas a questão do IMIDES, do SEDES, ele é um tratamento, ele é clínico. Né, ele é clínico, então você vai olhar, né, a patologia, a situação que a criança apresenta para fazer um tratamento. Então, ali a criança não vai lá para ter uma aula de reforço. A aula de reforço são com os professores particulares, são todos respeitados e tal, mas o IMIDES, ele entra com o tratamento, que é feito com profissionais que são especializados naquela área. Né? Então, como que nós vamos tratar aqui uma criança que ela tem dislexia? Tá? Nós vamos trabalhar aquilo ali para o desenvolvimento dela, neurológico dela, para ela ir trazendo toda, como eu esqueci a palavra, mas trazendo ali um retorno da criança para que ela tenha um desenvolvimento motor, né, para que ela comece a ler e interpretar, a entender aquela situação que ela está fazendo. Né? Esse tratamento é feito diariamente ou tempo? Não, ele é prescrito pelo médico. Normalmente, quando o médico passa, a gente está assim, eu estou falando por aquela vivência que a gente tem. Né? O médico prescreve lá psicólogo e psicopedagogo. Aquilo ali é realizado uma vez por semana. Né? Toda semana a criança vai lá, passa pelo psicólogo, passa pelo psicopedagogo. Né? E muitas das vezes nós temos também uma apostila que ela tem mais de várias atividades que elas são às vezes oferecidas à criança para que ela faça o desenvolvimento semanal dela ali, e na próxima semana isso é do psicopedagogo, viu gente? Ela volta, né, com algum desenvolvimento ali também, né? E nós temos o acompanhamento psicológico, né? Às vezes o médico fala, então tudo isso normalmente é feito semanalmente, mas é conforme a prescrição médica. Tem médico que às vezes passa psicopedagogo 2 vezes por semana, entendeu? Mas a maioria das vezes que a gente vê a prescrição é semanal. Uma outra questão que eu acho que nós, assim, sempre a gente responde, eu não sou um tratadista do assunto, de tantas outras áreas, mas, assim, mas o que a Câmara tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Porque em Santana tem os majoritários votados aqui, federais, os estaduais. As câmaras, além de poder fazer as emendas, incluindo no orçamento do município valores que podem ser destinados a essas crianças, e não vão fazer para as crianças de 3 pontos, vão fazer para as crianças de Santana da Barra, né? Então, o deputado, deputado, você dá apoio lá para o IMIDES, porque nós temos tantas crianças aqui que custa tanto por mês. Quem que vai bancar isso? 2 pessoas? 2 jovens? Isso é uma desumanidade. E se nós fizermos isso, nós não temos nenhuma chance de futuro. Então esse começo é difícil? É. Mas vocês concordam com a gente que vale a pena? Vale. Vale a pena ou não vale? Olha a magnitude disso e o futuro. Coincidentemente, quando a dona Silvia Vilela começou a PAI, eu trabalhava com o Getúlio Vilela. Não sei se eu estou indo longe demais, porque vocês têm um tempo curto aqui, né? Foi em 60, eu fui para Três Pontas em 1967. Em 72 eu trabalhava com o escritório do Getúlio Vilela, a esposa dele, a Silvia, tia da Adriane. Começou com a PAI. Todo mundo falou, mas o que é a PAI? Associação... Ninguém nunca tinha visto falar daquilo. Gente,
Quantas pessoas ficaram pelas ruas do Brasil inteiro sendo achincalhadas, abandonadas, porque era APAE. Quantos apaianos existem no Brasil hoje? A APAE hoje é um show. Já pensou quantas pessoas foram recuperadas pela APAE? Foram amparadas pela APAE? Quantas pessoas? 10% da população é muita gente. Não vamos deixar esse povo na rua, não. Por quê? Porque o Congresso já votou isso e já previu isso lá atrás. Técnicos, especialistas, existe orçamento. Nós precisamos, então, das câmaras para que nos ajude a buscar orçamento para cá mesmo. Não é para Três Pontas, não é para... Não, cada cidade. Então, com a sua responsabilidade. Né? Queria aproveitar para agradecer esse... Ruiter. O nome? Ruiter. Ruiter. Ruiter, eu apanhei do seu nome desde o começo, cara. Mas ganhei na competência. O cara, gente boa demais, atendeu a gente, entendeu o processo. Então nós vamos fazer essa peregrinação de município em município, que eu acredito que é boa, que é necessária. Outra situação que... Funciona imediato. O que a Câmara, nós, a Câmara, podemos fazer? Essa emenda produtiva já tem destinada, já cada um, eu acho que até na hora, né? Mas, por intermédio do prefeito, mandava um projeto para a Câmara, que eu acho que todo mundo aqui está entusiasmado com o projeto e quer ajudar, de que jeito? Bom. Essa é uma possibilidade, né? Nas emendas impositivas, se a Câmara tiver condição de ajudar com todo recurso ajuda muito. O que eu acho que elas não querem é ver as crianças voltarem para trás e mais ou menos atendido. Seria bom que vocês fossem lá, né, para assim, conhecer. Porque é muito triste. O pai chega lá, não tem condição de atender. A Camila está atendendo até 10 horas da noite. Verdade. 10 horas da noite. Vai gente de Belo Média, de Paraguaçu, está surgindo de todo lado. Então, não, as pessoas que têm condições de pagar, né, nós estamos cobrando também para poder ajudar um pouco, apesar de que os poucos que pagam não está dando para custear as despesas realmente. Isso aí a gente não está mentindo para ninguém, né? Porque a criança chega lá, R$100 no atendimento, mais 60% do profissional, né? Aí o SEDES para custear as despesas, ele fica ali com seus 40% hoje, né? É mais ou menos isso. Estou dando um exemplo para vocês. Uma coisa que eu queria frisar, quando o Tadeu falou muito bem, que nós somos irmãs APAE e o IMIDES, porque quando nós chegamos em Três Pontas, como o Tadeu falou, o pessoal começou a falar que nós éramos a APAE dos ricos. E nós ficamos muito preocupados com aquilo, com a visão que as pessoas estavam tendo da gente, né? E nós fomos até a APAE, conversamos com a Rosilda, para a gente identificar realmente as especialidades do IMIDES, né, e as especialidades da APAE. Então ficou muito claro para nós que a APAE, ela trabalha com deficiência intelectual e autismo, né? E nós trabalhamos com distúrbios e dificuldades de aprendizagem e autismo, tá? Então aí ficou bem claro isso. Hoje, por exemplo, as crianças que chegam na APAE, que tem um diagnóstico referente a dificuldades de distúrbio de aprendizagem, eles já devolvem para o SEDES, né? Então nem acompanhar, nem exames atualmente, quando tem suspeita de dificuldade, eles já estão caminhando para o SEDES. Então são duas, aquela situação, somos irmãs, cada um com seu marido vivendo na sua casa, né? Mas nós estamos ali, então somos com duas situações diferentes. O orçamento, assim, uma emenda do município seria super bem-vinda, porque além disso tem os equipamentos, né? Tem que melhorar as salas, tem que... tem muita são vários coisa, aparelhos que não têm que ser profissionais. comprados, né? Uma emenda do município poderia ser estudada com a Secretaria de Educação, né? A Câmara, assim, com toda a liberdade. A Secretaria de Educação é uma grande fonte de
de orientação, né? Seria a fonte mais legítima de orientação, né, Lúcia? Sim, com certeza. A Secretaria de Educação seria a fonte mais assim, fidedigna de conhecimento, de saber quantos alunos tem, qual possibilidade, quanto custa, o que o município pode dispor, né? Se esse ano não tiver condição muito grande, porque está no final do ano, mas para o ano que vem, né? O importante é que nós possamos voltar aqui e dizer, olha, eu imagino a alegria dos pais, não é? O dia que você convidar os pais para virem aqui, você tirar esse pessoal de cá, olha, tem gente, não é o caso de Santana, espero que não seja, tem gente que às vezes esconde a criança, deixa ela mais no cantinho. Não leva, às vezes se fica meio constrangido. Tem. Por quê? Porque não sabe como fazer. Eu não vou até comentar aqui, mas nós já tivemos assim, testemunho de casos ainda mais grave. O dia que vocês trouxeram os pais aqui, falaram, olha, nós estamos cuidando do seu filho. Nós estamos te ajudando, te apoiando para você ter no futuro um filho que o coleguinha não vai bater a mão na cabeça e dizer, parará. Aí fala, tem bullying. Tem. Por que tem o bullying? Se nós formos ler os relatos, o porquê do bullying, nós vamos chegar na conclusão. O bullying é pela incompetência nossa. Enquanto autoridade, enquanto pais, enquanto escola, até enquanto religião. Por que tem o bullying? Porque a criança é pura, ela faz aquilo sem maldade. Mas no fundo está criando a cabecinha daquele que é vítima um problema psicológico, um problema de trauma que vai levar trauma a vida toda. Então, se nós chegarmos à conclusão que na nossa querida Santana, pequena, bem organizada, bem estruturada, que eu fiquei super feliz de estar lá com o Centro Cultural, graças a Deus. Cidade que não cuida da história, eu aprendi lá em Blumenau. É igual árvore que não tem raiz. Se você não valoriza o passado, não sabe onde está no presente, muito menos vai saber onde que mora o futuro. Muito obrigado. Nós agradecemos. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, pelo belo trabalho, né, que vocês fazem. E quando se trata de criança, machuca o coração da gente. Você vê uma criança sofrer, é uma coisa muito triste, machuca mesmo. Eu agradeço vocês, tenho certeza que cada um aqui vai fazer uma visita lá a vocês e nós vamos com muito carinho pensar direito e poder fazer alguma coisa para que as nossas crianças aqui de Santana da Verge possam ter, né, um tratamento bom, um tratamento de qualidade que vocês fazem. Eu agradeço muito pela visita. Obrigado. Quero deixar claro que as portas estão abertas para vocês virem o dia que quiserem. Se quiserem trazer os pais aqui também, vão ser muito recebidos. E muito obrigado. Se vocês quiserem continuar, nós vamos continuar a nossa reunião. Se não quiserem, eu agradeço muito vocês e voltem sempre. Nós vamos ver com muito carinho, né, gente? Pode ter certeza que nós vamos ver com muito carinho isso e vamos entrar em contato. Eu vou lá visitar, você pode ter certeza que eu vou lá e eu acho que os demais vereadores também vão. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado. Satisfação. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pode mandar, pode deixar. Satisfação, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, liderança. Um abraço, obrigado. Opa, amém. Obrigado, valeu. Oração, com Deus. Obrigado. Oração, com Deus. Tá bom? Obrigada.
Muito obrigada, tá? Obrigada. Obrigada. Estou deixando também o nome para lá, não? Depois eu vou pegar esse. Esse foi de cartão que ele fez? Foi de cartão aqui, ó. Nós não vamos ficar, porque a moça está atendendo. Ah, sim. Só lembrança. Tá vendo? Até a rua. Presidente, nós vamos ter que ir para o Instituto está aberto. Tá. A moça está atendendo, nós temos que ir lá. Tá bom? Obrigado, Bem, gente. com Deus. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, viu, mãe? No grande expediente foram apresentadas as seguintes proposições. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2024. O autor é o Rony. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura do município de Santana da Vargem referente ao exercício de 2020. Projeto de Lei Ordinária número 70 de 2024. Estima a receita e fixa despesas do município de Santana da Vargem, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2025. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 14 de 2024, autor Vitor Júnior. Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 1548, de 7 de maio de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir a política municipal de incentivo ao desenvolvimento econômico e da outras providências. Ordem do dia. Coloco em discussão e posteriormente em votação as seguintes proposições. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 11 de 2024. Dispõe sobre a proteção e os direitos da pessoa com transtorno de espectro autista no município de Santana da Vargem e da outras providências, a fim de determinar a elaboração e distribuição de cartilhas informativas para o controle do bullying em ambiente escolar. É uma votação e é de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Eu gostaria que o secretário lesse a resposta do Executivo ao nobre vereador Walter Silva a respeito do lixo. Boa noite, presidente, aos nossos colegas. Projeto número 11, legislativo 24, de vossa autoria. Boa noite, Rocha. Projeto número 11 aqui de 2024, que esse que a gente votou de sua autoria, né? Isso. Justificando a minha votação, voto a favor, parabéns pelo projeto, mas ressalto que tem as emendas para ser feitas pelo Executivo para melhorar o projeto. E algumas recomendações aqui, se o senhor, na próxima, talvez, se necessário, não sei se é o modo cedo, né? Aliás, do jurídico, desculpa. Mas parabéns. O ofício do Walter Silva. Ofício número 196 de 2024, resposta ao ofício da Câmara Municipal, gabinete do prefeito. Senhor vereador, cumprimentando cordialmente a resposta do protocolo que encaminhou a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, de número 44 de 2024, proveniente de Vossa Excelência, vamos informar que, conforme esclarecimentos da Secretaria Municipal de Obras, está sendo elaborado a AVAC, Associação Vargense dos Coletores de Materiais Recicláveis. Estando devidamente regularizada, o município vai destinar um barracão que se encontra em fase de término no Distrito Industrial para instalação, associação e os associados elaborar seus trabalhos com segurança. Sem mais pelo momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e apreço e colocando-os à disposição para mais informações que se fizerem necessário. José Luiz Figueiredo, prefeito municipal. Eu agradeço ao prefeito pela nobre iniciativa, que é um problema da nosso povo, é um problema do mundo. Então, isso nós temos que realmente priorizar.
sabemos que tem dificuldade para isso aconteça, mas esse é uma coisa que não tem como abandonar. Vamos esperar que cada dia mais a nossa cidade mais limpa. Pronunciamento dos vereadores? Algum vereador? Presidente, não tem um projeto aí que eu pedi para mandar para a Câmara? Não, ainda não veio, não. Tem? Não teve, não? Ainda não, o projeto. Não é o complementar 10 do solo? Parcelamento do solo? É. Ele recebeu parecer jurídico e o jurídico pediu para fazer umas emendas. Já deu entrada aqui para as emendas? Sim, Já deu entrada na Câmara? sim, ele já recebeu parecer jurídico. Aí você vai ter que assumir as emendas e colocar o projeto em votação. Eu queria que regionalizasse isso, porque está precisando, se for uma coisa boa, ou se seja não, nós temos que resolver. Se não, é não. Sim, é sim, então. Se for bom, nós temos que regionalizar isso. Porque ele está dizendo que está dependendo da Câmara aprovar. O Executivo já mandou o projeto. Então, eu acho que nós deveríamos priorizar essa causa aí. Só o senhor procurar o jurídico aí, ó. Aí é feito as emendas, né? Aí faz as emendas devidas, né? Para que o projeto fique apto, né? Para ser votado. E eu tenho certeza que o presidente vai colocar isso o mais breve possível. Outra coisa que eu estou falando demais, é o seguinte, eu pedi que ele fizesse um projeto lá a respeito da maneira de a gente votar aqui, projeto nosso. É uma coisa simples, mas muito decisiva. É o projeto do voto, da sessão de voto, sei o voto. Eu acho que é um direito, mas em todo caso, em todas as situações, existe uma regra. Que essa regra fosse obedecida. Não pode, por causa que a pessoa é favorecida. Mas caso contrário, o vereador não teria direito de se abster. Sim é sim, não é não. Eu queria que passasse aqui esse projeto aqui, porque... Mas é só o senhor fazer o projeto. É o senhor pedir. Já mandei, Você pediu eu fiz, não. Lucas estava fazendo. Então, eu não sei se vai ser aprovado pelos demais, mas é uma coisa que eu acho. Sim, sim, não é não. Agora, se vier algumas normas, que igual o Carlos César um dia bem falou aí, se são pessoas que são favorecidas, eu teria a condição de votar. Mas fora disso, já pensou se a Câmara inteira começar a se obedecer, 4, 5, aquela coisa aperta, ela vai obedecer. Que se tem um processo para os demais vereadores no futuro. O senhor tem como comparecer aqui para pedir ao jurídico para te ajudar nessas emendas? Principalmente a questão do loteamento lá. Aí eu vou amanhã. Ele pode apresentar na próxima reunião? Se ele te ajudar a fazer as emendas, pode sim. O Carlinhos quer falar. Presidente, Carlos César. Você permitiu só apresentar um pouquinho rapidinho? Presidente, só quero reforçar as palavras do nosso colega. A gente foi procurado pelo rapaz, o consultor, o engenheiro, que está precisando desse projeto do parcelamento de solo. Isso ele quer construir várias casas nesse terreno. E também nós teremos que analisar esse projeto e com o projeto do terreno, do loteamento dele também. Nós não podemos só aprovar o projeto sem conhecer o planejamento dele. Nós temos que ver o planejamento dos terrenos que vai construir as casas, se está convalidando com o projeto. Porque se não aprovar um projeto que vai construir casa, mas qual a infraestrutura que tem? Não tem nenhuma ainda. Com certeza vai ter que apresentar esse projeto e nós vamos analisar. Peço por gentileza a comissão de obras que faça a análise para a gente poder votar, porque o déficit de casa em Santana é muito grande. E ele está com intenção de construir logo de cara 80 casas.
Então seria uma grande valia para o município, para que as pessoas que pagam aluguel, que vai ser vendida essas casas num valor bem acessível para as pessoas que precisam. Verdade. Lucas, eu queria te pedir um favor. Amanhã, o Walter, você vem amanhã? Amanhã o Walter vai vir na Câmara, aí você ajuda ele e leva até o jurídico para fazer umas emendas no projeto dele. Perfeito. Tranquilo. A gente Aí depois da providencia. reunião vocês combinam o horário. O Tomé fez um parecer, Valtinho, onde ele sugere algumas emendas para que o projeto fique de acordo com o que está na legislação federal e do que ele entende como correto na questão jurídica. Então, ele deu o parecer só hoje de tardezinha. Então, até não foram feitas, não. Aí vai depender de algum vereador. Se o senhor estiver disposto, a gente providencia de fazer, coloca lá para o senhor assina, a gente resolve isso aqui junto. A gente sabe que não podemos provar, assim, o Carlinhos bem falou, eles têm que ver o que está proposto na infraestrutura lá, seja está sendo aprovado a metade do que ele pode fazer. Ele não quer aprovação total, porque total ele vai ter condição de fazer tudo, aprovar o que vai ser feito. E a Câmara está ciente do compromisso que ele tem com o município. Então, muito obrigada. Mais algum vereador? Vitor Júnior. Boa noite a todos. Se a senhora me permite e os novos vereadores concordarem, gostaria de estar colocando o projeto de lei que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 1548, regime de urgência, para a gente já apreciar essa revogação e a gente resolve essa questão, que é a da técnica. Obrigado, senhor presidente. Pode colocar sim. Na próxima semana nós colocamos. Está todo mundo de acordo? Mais algum vereador? Boa noite. Boa noite a todos. Senhor presidente, mais colegas, eu queria pontuar algumas coisas aqui em relação ao projeto que deu entrada aqui, né, do Legislativo, que é sobre a aprovação, né, dispõe sobre, acho que o termo aqui está, aprovação ou não aprovação, enfim, das contas, está com uma autoria minha, mas a autoria nossa aí da Comissão de Finanças e Orçamentos, eu, a Silmara e o Valtinho. E é um projeto muito interessante para que essa casa aprecie o quanto antes, né, para que a gente possa ficar tranquilo em relação a isso também. Seguindo, tem um projeto meu que deu entrada, que teve a primeira votação, né, hoje, projeto de lei número 11, e que dispõe sobre a distribuição de cartilhas, enfim, nas escolas. Acho que até dispensou um pouco da minha explicação, nós tivemos quase uma hora aqui, o pessoal falando até a respeito sobre isso daí. Queria parabenizar aí o nobre colega Júnior pela apresentação do projeto também. E só para finalizar, não tem como passar batido também. Eu fiquei 4 anos, não só eu, como muitos vereadores aqui, passou sendo cobrado pela questão do lixo. Então, assim, foram não só uma, como 2 mais, foram várias vezes que a gente teve a oportunidade de conversar com o executivo sobre o bendito barracão. Vamos tirar o pessoal de lá, vamos colocar eles no barracão. E como que durante a campanha política a mágica acontece? Porque durante 4 anos sempre foi dito que o pessoal não estava entrando em harmonia, o pessoal, um coletor queria, outro não, mas conseguiram, vamos dizer assim, o ingrediente correto para que agora o bolo crescesse, para que desse para fazer o bolo. E a dúvida que eu fico como cidadão e agora como vereador é por que isso não teve como, esse diálogo não teve como 3 anos e meio. Parabéns, que deu certo. Antes tarde do que nunca. Mas passamos aí por 4 anos sendo cobrado pela cidade, pelos munícipes, sobre a situação que está no lixo, e agora não passa mágica, deu certo. Mas a gente tem que parabenizar pela mágica que foi acontecido. No mais, muito obrigado, senhor presidente. É só isso. Eu agradeço, muito obrigado. Mais algum vereador? Então eu encerro a reunião aqui. E boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda, se Deus nos permitir. Amém.